Olá, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, meu parceiro e minha parceira. Cá estamos nós diante da oportunidade de observar a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor Jesus, tomar para a nossa meditação e nos fortalecer, alimentar, fazer crescer e prosperar caminho à eternidade. Certo, meu querido? Aonde você estiver, eu clamo que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde e vida, alegria para viver, te livre de todos os males e te dê a vitória, a prosperidade, em cima da vontade dEle, para a glória dEle, para a nossa alegria. Em nome do Senhor Jesus. Ok, meu querido? Hoje, olhando para uma série de estudos que nós estamos fazendo da Palavra de Deus, eu te convido a meditar sobre uma realidade nua e crua de todo dia. Nós temos a possibilidade para viver como nós quisermos, bem ou mal, nossa vontade ou a vontade de Deus. Olhando para os ensinamentos do Senhor Jesus, o que nós podemos observar e aprender é: o Senhor nos chama para viver novidade de vida. Ele sofreu tudo que sofreu, morreu, nos assumiu, morreu em nosso lugar, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai com poder e glória para nos abençoar com todas as bênçãos que Ele conquistou, estão à nossa disposição. Ele quer nos abençoar. Certo, dona Wanda? Então, vamos observar. O Senhor Jesus fez tudo e Ele nos chama para viver em novidade de vida. Consultemos, então, a palavra dele. O que é que Jesus oferece para vivermos em novidade de vida? O que é que ele quer que vivamos para dizer que isto é uma novidade de vida? Primeira coisa, sem medo. Uma vez perdoado, acabou-se a possibilidade do medo, porque o medo é gerado pelo pecado, a nossa birra com Deus, a nossa briga com Deus, a nossa quebra de comunhão com Ele. Uma vez perdoado, não tem mais castigo, não tem mais medo. Podemos ter apreensão, né? Nós estamos diante de situação econômica, financeira, política, que nos traz apreensões. Mas apreensão é uma coisa e medo é outra, né? Medo, quem está em Cristo, nova criatura é, salva e perdoada. Longe está o medo, que é a imaginação e a crença de uma mentira como se fosse verdade. Isto é o medo, certo? Então, vejamos. Ele nos chama para viver com ele sem medo. Certo, Cristiana? Estamos juntos, sem medo. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. Olha o que está dizendo Jesus Cristo. Creiam em Deus, creiam em mim. Está em João 14, 1. Corajosamente. Olha como é que ele nos chama para viver corajosamente. O que é coragem? É o destemor. Temor, destemor. A coragem é o destemor. Corajosamente. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso está na primeira carta de Paulo a Timóteo 1:7. Fazendo, ele nos chamou para realizar, para fazer acontecer. Certo? Então, vamos fazer acontecer. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu realizo, e fará obras maiores do que estas. Isso é João 14, 12. É a base bíblica que eu uso para realizar a palavra de Deus na fé, na coragem, em nome do Senhor Jesus. Dinamicamente, nós temos duas velocidades na vida. Ou nós vivemos dinamicamente, ou nós partimos
para a inércia, não fazer nada esperando o tempo passar, só quando a morte chegar. Passa pela vida, mas nada faz. Também nada vive, não é? Então, dinamicamente, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Observa lá os viticultores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, onde mais aqui em Brasília tem, que quando o galho começa a produzir os cachos de flores, eles separam bem o que é galho e o que é entreveiro do ramo para tirar a substância dos galhos. Então, o agricultor vai lá e corta essas coisas que só dá para enrolar e para ficar bonito e muitas folhas, ele vai e poda. O Senhor Jesus está dizendo que aquele que, estando nele, a videira, querendo dar frutos, o Pai limpa, faz uma poda de tudo aquilo que só nos traz encrenca. As nossas ilusões bestiais, né? Gastamos dinheiro e tempo com coisas que não servem para nada e não valem nada, né? Então, o nosso Deus faz isso. Para quê? Para que nós vivamos dinamicamente. E ele afirmou, sem mim, nada podeis fazer de bom. Dar fruto para o reino de Deus, só na videira como galho. Ele olha para o galho que está lá, mas não quer dar cacho de uvas. Ele corta, não é poda não, meu companheiro. Ele corta e lança fora, e o galho seca e é apanhado, jogado no fogo e se queima. Olha a situação de quem só usufrui do reino de Deus, só usufrui das bênçãos de Deus, da natureza, da própria saúde, das riquezas naturais. Olha só o que acontece com os aproveitadores. Né? Cortado, ele vive aproveitando o que Deus deixou no mundo, mas não tem as bênçãos de Deus, a orientação, não tem o perdão, não tem salvação, não tem comunhão, não tem vida de fé e de esperança. Não tem, porque quem declarou isso foi Jesus Cristo. E se ele declarou, porque isso é impossível, Deus não tem como fazer. Então, viver dinamicamente, produtivamente. O Senhor Jesus nos chama para vivermos produtivamente. O que é ser produtivo? Vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Olha que coisa mais perfeita. O Senhor Jesus olhando para os seus discípulos e declarando, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e determino, decreto, faço lei, que vocês vão e produzam para o reino de Deus. Olha bem, hein? Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho e o Filho no Pai. Trabalhamos para a glória de Deus. Isso é a nossa alegria, a nossa vitória. Não é? Pois bem, o que mais? Ele nos chama para viver em proteção. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo toda a ajuda. Isso é Davi declamando isso em Salmo 4, 8 e 7, 9. Né? Seguro, isto, alegre. Qual é a melhor coisa que nós queremos? Ter alegria. Né? Então, alegre. Jesus nos chama para viver alegres. Ele nos chama para viver alegre. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aquelas que têm fartura de trigo e de vinho.
as riquezas materiais. A minha alegria é maior do que a alegria daquelas pessoas que têm a alegria do mundo, né? Então, alegres, porque Ele nos dá tudo, não é? Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos, criam deuses, né? Pois bem, feliz, feliz, Deus nos criou e nos chama, Jesus Cristo nos convida para sermos felizes. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados e a sua comunhão refeita com o Pai. Sentiu, meu companheiro? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E este é o convite dele, não é? Ele oferece ajuda a nós para que, tomando a decisão, a gente realize isso, né? A verdade é que ninguém dá a mão ao homem amaldiçoado. Um homem arruinado, ninguém dá a mão. Quando este, em sua aflição, grita por socorro, ninguém o livra. Olha só, né? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele me socorre, porque eu sou obra de arte dos seus dedos, obra superior da sua criação. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me ouvistes. Os olhos do Senhor voltou-se para mim e me fez justo, e os seus ouvidos ouviram o meu clamor. Né? É assim que Deus nos dá e nos cuida. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores em me acudir. Ouve a minha oração. Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Luiz Henrique, homem de Deus, vamos junto, meu querido, vamos junto. Aí está o salmista Davi, na hora de apuro, na hora de dificuldade, clamando a Deus. Deus perdoa os pecados e defende o pecador. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém, todavia, pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo, que nos defende, porque Ele é justo e nos justifica. Certo, Luiz Henrique? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus perdoa. Purifica o pecador e dá injustiça que ele cometeu, liberta. Se confessarmos os nossos pecados, fraquezas e maldades ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar a destra, a mão direita de socorro. Liberta-se, pois, o Filho, e assim o Filho é livre. Olha o que o Senhor Jesus disse, hein? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Sejam livres, são livres. Verdadeiramente são livres, sereis livres sempre. Se o Filho vos libertar, e Ele nos libertou, não é? Transforma para a vida e para a eternidade. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna em Cristo Jesus. É o rogo, é a oração, é a súplica do apóstolo Paulo, olhando para tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos fez,
o convite tão amável que o Senhor Jesus nos faz, as providências que Ele encaminha para nós, que Ele realiza, o que devemos fazer e como devemos fazer. A nossa vida é para a glória do Senhor, porque esta é a nossa glória e aí está a nossa alegria. Nós, fazendo a vontade de Deus, jamais vamos arrepender de alguma coisa. É triste a vida de pessoas que faz e depois se arrepende. Eu me arrependo de ter feito isto, não é? Eu me arrependo de ter feito aquilo. Ora, o que tem de jeito aí que arrepende de ter feito isso, né? E feitiço é uma coisa do campo, não é? Então, nós vivemos pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, pela ajuda do Espírito Santo. Devemos viver a vida para a glória dele e a nossa alegria. Essa é a nossa vitória, fazendo a vontade do Pai. Certo, meu querido? Este era o recado que eu tinha da palavra de Deus para você hoje. Deus abençoe cada um de vocês, conduza em segurança, livre dos perigos do maldoso, da maldade e do maligno, fazendo bem, para a glória dele e a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus. Amo muito vocês e fico feliz que vocês me acompanham nas mensagens. Amém?